programa. Web Rádio Fraternidade. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz, alcançando ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz, levando o Consolador a toda parte, com amizade, amor, muito mais. Olá, ouvintes, internautas, está todo mundo me ouvindo agora aí? Jorge, Sânia, Divina, vocês estão me ouvindo? Vocês escutaram a vinheta antes? Escutou, né? Escutou, não? Ai, ai, estava tudo Nós pronto. não escutamos aquela parte do pinga-fogo, mas aquela que passa o globo, sim. Ah, então aquela tocou, né? Ai, Divina, você está me ouvindo agora? Ai, gente, é assim mesmo, então vamos lá. Ao vivo. Ai, ai, então, ao vivo é assim. Primeiro a câmera não estava funcionando. Agora foi o áudio, mas agora tá tudo bem. Estamos todos nós aqui ao vivo. É uma alegria. Vamos fazer o programa nós 5? 5. Por que 5? A gripe também vai fazer? Também, a gripe também. A gripe me pegou. Mas tá bom, né? Faz parte, né? Faz parte. Eu até achei que era outra pessoa. Né? A voz estava melhor ou estava pior? Uma voz mais espossada, né? Aquela voz... Fica mais rouca. Divino, muito boa noite. Boa noite, Rubens. Boa noite, queridos irmãos. Que saudade, hein? Semana passada estava todo mundo juntinho, né? Fiquei olhando depois, todos lá juntos, um perto do outro. Ah, que bom. Fiquei até pensando, quem ia mudar um para perto do outro? Boa noite, queridos irmãos. Vamos lá, né? Começar o Pinga Fogo. E ainda tinha pamonha, né, Jorge e Sâmia? Nem fala, gente, que delícia. A Sâmia dizendo, eu não sabia que pamonha era gostoso. Ai. Boa noite de vocês. Boa noite, então. Boa noite, Elahá. Boa noite, Divina. Boa noite, Rubens. E boa noite a todos os irmãos que já estão vinculados, ligados aqui conosco na Web Rádio Fraternidade. É uma imensa alegria estar novamente, apesar de separados, juntos de novo aqui no Que Pinga Fogo. E eu vou falar que você vai ficar com a gente aí, tá? Foi muito boa a sua participação, então nós vamos abusar. Tá bom. Tá? Se você ficar com sono, aí você avisa, né? Vai todo mundo perceber quando eu começar a piscar. Não, mas pensei que era só eu. Minha filha, deu 9h da noite, o sininho aqui já até. Começa a piscar. Boa noite, Divina! Boa noite. Boa noite,
Sâmia! Meu Deus do céu, boa noite todo mundo no nosso chat. As inúmeras pessoas aqui ligadas conosco. Boa noite, Rubens! Boa noite, a gripe do... Má noite para ela, má noite para a gripe do Rubens! E que a gente possa ter uma oportunidade maravilhosa de estudo hoje aqui, no início de mais um episódio do nosso programa Pinga Fogo. Que número que está? 198. Chegando no 200. Estamos chegando no 200 já. Então vamos agradecer a Jesus esse momento. Senhor, muito obrigado por permitir que a gente pudesse estar aqui hoje, nessa singela tarefa confiada a nós, sabendo das nossas limitações, mas da nossa vontade imensa de servir na tua seara. Que todo o trabalho possa ser conduzido sob a sua inspiração, que os nossos amigos que aqui buscam esclarecimento, uma palavra amiga, uma palavra de conforto, possam encontrar nas palavras do Jorge, da Sâmia, aquele respaldo para continuarem a tarefa evolutiva de cada um. E tendo a certeza de que tu estás conosco, sob a tua proteção, sob o teu amparo, nós iniciamos na noite de hoje o programa de número 198 do Pinga Fogo, neste 19 de fevereiro de 2024. Muito, muito obrigado, Senhor. Sâmia, o que você preparou para a gente hoje? Hoje eu preparei um convite para que a gente comece a dançar. E hoje nós vamos dançar com um poema. Eu escrevi hoje na hora do almoço, comecei a cantarolar, comecei a sentir vontade de dançar, que eu adoro, e pensei, por que não dançar com Deus? Então vamos conhecer o poema Dança com Deus. Quando a tristeza te invadir, abre a janela e sente a luz do sol a te aquecer com sua terna chama. Te joga plena a receber esse calor perene. Olha pro dia em gratidão. Abre teus braços, dança. E se as nuvens o esconderem com suas cinzas cores, e o tempo se fechar em águas encharcando as ruas, e te sentires fracassando, não te cede às dores. Abre tua porta, sai pra rua e vem dançar na chuva. E quando a noite te chegar e tu sentires culpa por encontrar teu pior erro na tua noite escura, volta o olhar ao bom luar que por te amar te cura. Ergue teus braços, te perdoa, dança e sorri pra lua. E quando, enfim, a alvorada te sorrir, amiga, ao ver que jorras de tua alma amor, sabedoria, e tudo já tiver passado, como diz Maria, deixa o passado no passado e vem dançar pra vida. Porque o sol a te aquecer é Deus te consolando, a fria chuva a te molhar é Deus te despertando. Na tua noite, o luar é Deus já te curando. E a alvorada eterna e meiga é Deus sempre te amando. Deus fez da vida uma dança eterna, harmoniosa, que te convida simplesmente a dançar com ela. Segue o ritmo sublime das divinas notas. Canta com Deus, faz da tua vida a canção mais bela. Obrigada. Que coisa mais linda, hein, Jorge, Sâmia, divina. Ficou bom. Que coisa, muito lindo, Sâmia. Coisa mais... E foi hoje, hein? Inédito. Hoje ainda não revi. Inédito. Mas então, Sâmia, fala um pouquinho para a gente do que a gente pode extrair dessas palavras. Sâmia, antes de você falar, você sabia que quando eu casei com o Rubens eu amava dançar, né? É verdade, ele tá fazendo isso porque ele sabe. Olha o recado, Rubens.
E ele, assim, ele sempre foi muito discreto, não gostava muito de dançar. Tímido, né? Fala a verdade. Sim. E eu aprendi a não dançar mais. Falei, desaprendi. Mas eu amo, sabe? Amo ver as pessoas dançarem. Que bom saber que você gosta de dançar. Você pediu a Adoro. palavra? Você quer falar, Jorge? Rapidinho? Você levantou a mão assim? Ah, então tá. Então comenta pra gente, sabe? É porque nós pensamos na vida de uma forma tão lúgubre, né? Que a gente chama, eu estou aqui para sofrer, eu estou aqui para espiar, eu estou aqui porque eu tenho que ser burilada e a dor. Tudo isso é verdade, mas isso não nos impede de sentir alegria. Sabe, parece um contrassenso, mas não é. Todos nós aqui, com os nossos desafios, os nossos problemas, as nossas preocupações, as nossas noites mal dormidas, mas nós podemos cantarolar, nós podemos buscar alegria, porque nós já merecemos ser felizes. Porque a proposta de todos esses desafios é exatamente não desestimular, não se entregar, é exatamente reagir e se fortificar cada vez mais. Nós falamos da alegria sadia, a alegria que vem do coração, a alegria que vem da gratidão e que vem da esperança, que vem da fé de que tudo isso que faz sofrer vai passar. Ela Muito bonito o poema, que é um processo de ressignificação da própria vida, né? Porque ela apresenta 4 momentos: o sol, a chuva, a noite e a alvorada, que podem ser interpretados como momentos ruins. Está chovendo, aí é de noite, minhas culpas, o sol. E reapresenta todos esses momentos como oportunidades de Deus se aproximando de nós. Então, é uma questão de a gente realmente ressignificar o sentido da existência e rever tudo que nos acontece como uma grande oportunidade de nós nos aproximarmos do Criador. Se por algum motivo a dor nos visita, a culpa, a solidão, a tristeza, a gente nunca pode esquecer que são apenas momentos curtos, porque a vida ela é infinita. Isso é um momento da existência, mas isso não significa a vida da gente. Então, às vezes, você vive um momento de solidão, a partida de um companheiro, a partida de alguém que você amava muito, uma doença que te limita, uma situação econômica que te restringe. Então, se você, de repente, está vivendo um processo de profunda dor, é muito importante dizer, isso é apenas um momento, como diz o poema, isso vai passar. Deixa o passado no passado e vamos para frente, enxergando a vida, que é muito maior do que os episódios da existência, né? Muito bem, vamos seguindo então com o programa, agradecendo aos nossos internautas que estão conosco ao vivo aqui pelos canais da Web Rádio Fraternidade, os canais parceiros, e estão também acompanhando a gente em áudio pela Rádio Fraternidade. A primeira pergunta que chegou para a gente é a seguinte, olha, Sâmia e Jorge, o que falar para uma mãe que tem um filho que, em novembro, teve uma lesão na medula depois de um acidente na piscina? O jovem se chama Lucas, tem 24 anos e hoje não tem mais movimentos do pescoço para baixo. Já fez traqueostomia e tem conseguido melhorar o quadro respiratório. A mãe dele é amiga minha e eu fico sem palavras para consolá-la. O que a gente pode dizer, Sâmia, Jorge? Eu queria começar, Elahá, porque por coincidência eu estava lendo um livro muito interessante que fala, um dos capítulos é sobre a felicidade. E as pesquisas demonstram, tá? Isso não é para consolar, é para esclarecer, que quando nós passamos por um revés muito grande, inclusive físico, a próprio psique nossa tende a se reharmonizar, a se readaptar. E a dor
não é a dor da perda dos movimentos passa a não ser tão dramática com o passar do tempo quanto se pensa, contanto que a pessoa continue lutando como ele está fazendo, com os exercícios, com a tentativa de se adaptar, com a ajuda da tecnologia, para chegar a um novo estágio de viver, porque ele continua vivendo. O que essa mãe pode fazer? É estar perto, é mostrar para o filho que ele continua sendo a mesma pessoa, inteligente, sabe, sagaz, amada por todos, que a vida continua, que esse desafio todos vão superar juntos, né, tentando tudo do melhor. Mas o que é melhor para ele nesse momento, que é uma pessoa adulta, está compreendendo, é saber que ele é amado, aceito do jeito que ele está agora. E se tiver a oportunidade do conhecimento espírita, colocar, meu filho, o seu corpo está assim, mas você está nessas experiências, mas continua sendo um espírito pleno. E que o futuro reserva para todos nessa situação a saúde de volta. Toda dor, todo problema físico, mental, o que for, é provisório. Né? E se isso puder ser passado para ele com carinho, com a presença constante, eu acredito que ele vá conseguindo superar. Com apoio, se precisar de psicólogo, com certeza. Né? Bom, da história que foi colocada, um acidente na piscina com um jovem de 24 anos, que provocou essa condição que ele está tetraplégico, pelo que dá a entender, ele deve ter machucado na queda dentro da piscina. Deve ter saltado na piscina e, por algum motivo, no salto, houve algum problema e ele bateu aqui alguma dessas vértebras do início e isso interrompeu a comunicação da medula com o resto do corpo. Atualmente, a medicina ela não apresenta, nesse momento, um diagnóstico muito favorável de recuperação. Dizer assim, olha, a recuperação vai ser completa. O acidente foi recente, de certa maneira, né? Então existem traumas que acontecem na coluna e que, com o tempo, esse trauma ir baixando e alguns movimentos voltarem. Se tiver acontecido uma ruptura, aí é mais difícil de que isso aconteça. Mas existe agora, está surgindo aí algumas pesquisas na área de célula-tronco, de se utilizar células-troncos para reconexão de pontos de inervação e aí poder ter prognósticos para a futuro. Quando ele tem 24 anos, é possível que ele ainda venha a alcançar aí bons progressos na medicina nesse sentido. Então, do ponto de vista material, é importante que ele não abandone essa terapia que ele está fazendo. Ele tem que continuar fazendo os exercícios, até para a parte respiratória, porque a parte respiratória fica comprometida, porque parte da inervação do pulmão também acaba sendo afetada quando tem acidente dessa natureza. Então, tem que fazer os exercícios de pulmão e os exercícios para que ele possa retomar progressivamente aquilo que for possível de retomar. Acompanhamento psicológico é muito importante em função do trauma que significa você, com 24 anos, ter esse processo de interrupção. Talvez precise entrar com alguma medicação, com um psiquiatra, para poder diminuir, caso ele esteja depressivo, ele esteja com algum tipo de comportamento que excedeu o que se poderia trabalhar com o psicólogo. Então, do ponto de vista mais material, nós temos a necessidade do tratamento médico, para que isso aconteça, do psicólogo, talvez no psiquiatra para trabalhar, e esse ponto que a Sâmia colocou sobre o entendimento da vida é essencial para que o rapaz consiga, não só ele, mas a família como um todo, atravessar essa aprovação, que é uma aprovação bem difícil, né? Então, aonde está os instrumentos? Onde está o instrumento que vai permitir com que a gente consiga se reorganizar? Na compreensão do que seja o existir.
quando eu me convenço profundamente que eu sou uma alma imortal, quando eu consigo entender em profundidade que eu sou, de fato, um espírito que transcende a matéria, fica muito mais fácil eu atravessar essas dores que a vida traz. Indiscutivelmente, é muito complicado você ter 24 anos e, de repente, sofrer uma alteração tão profunda na sua existência. O que a doutrina espírita nos aponta dessa direção é que acidentes dessa ordem, que são assim tão significantes para a existência, não são obra do acaso. São acidentes tão determinantes para o seguir da existência que nos indica dizer que existem componentes espirituais que fazem parte daquilo que pareceu ser um acidente, mas que é uma manifestação da própria natureza agindo sobre as nossas vidas na forma da lei de causa e efeito. Não que a gente esteja dizendo isso para dizer, olha, isso aí é merecido, é isso mesmo. Não. Muitas vezes, o próprio Espírito, ele mesmo fez essa solicitação para que determinadas limitações lhe acontecessem, para que ficassem gravadas na profundidade do seu ser determinadas experiências que ele precisava ter de maneira bem profunda, gravada no inconsciente. E, às vezes, a gente acaba pedindo essas enfermidades exatamente para fixar de maneira muito clara no nosso inconsciente esse tipo de experiência. Então, aí, o que você pergunta? O que pode ser feito? Aproximar-se da mãe e aproximar-se dele para valorizar o aspecto daquilo que ele pode fazer, porque o corte que aconteceu não afeta a parte cerebral. Ele continua pensando como antes. Ele continua ouvindo. Alguém pode ler livros para ele. Ele pode ditar. Ele pode ser produtivo. Ele pode ser alguém que ouve, fala, constrói. Pode escrever livros, ditando. E as pessoas vão aproveitando. Então, tem muita coisa que pode ser feito mesmo quando a gente está assim, porque o cérebro está todo preservado. Então, ainda que seja uma limitação bastante difícil em função da idade e dos sonhos que a juventude tem, é possível ressignificar o sentido da dor quando a gente se aproxima das verdades espirituais. Por isso que o conhecimento espiritual é tão essencial para que a gente consiga caminhar na vida e, de certa maneira, minimizar os impactos naturais das dores que a existência possui. Muito bem, esse é o nosso Pinga Fogo, edição de número 198, aqui pela Web Rádio Fraternidade e pelos canais parceiros. Queria aproveitar e dizer para o pessoal que está nos acompanhando aí, onde você estiver acompanhando, dá o seu joinha aí para ajudar na divulgação desse trabalho que leva a mensagem consoladora da doutrina espírita. Divina traz para a gente a próxima pergunta, Divina. Tá muito difícil ter fé, presenciando tantas coisas negativas no mundo. O que vocês têm a dizer sobre isso? Quer começar, Samir? Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo que a questão da fé, dentro de tantas aflições que a vida nos traz, depende do nosso ponto de vista, que nós precisamos entender que o verdadeiro ponto de vista de todos nós é a vida espiritual, é a espiritualidade. Enquanto o nosso ponto de vista estiver focado apenas na vida material, nós vamos sim. A fé, até a fé dos que mais estão próximos de Jesus pode esfriar, se nós focarmos apenas na vida material. Mas se nós compreendermos que Jesus está no comando do nosso orbe, que as almas que estão renascendo com as suas dificuldades e limitações, porque também são filhas de Deus, amadas por eles, e que também precisam de uma oportunidade no nosso orbe de provas e expiações, nesse momento de transição, de também despertarem, se transformarem, pelo menos se
arrependerem e quererem melhorar no futuro, se nós pensarmos desse jeito e imaginarmos que nós podemos ser uma dessas almas, nós vamos olhar diferente. Vamos dizer, isso é provisório. Esta aqui agora, o mundo agora é a sala dos espíritos em recuperação. Veio só aqui os piores notas, mas essa série vai passar. Alguns vão passar de ano nessa recuperação, outros vão ter que ir para outras salas de aula, né? Não mais aqui. Se nós começarmos a pensar assim, nós paramos de nos desesperar e passamos a compreender que a proposta é que nós, na nossa vida, nos mantenhamos equilibrados diante do desequilíbrio do mundo. E o fazer o bem que Jesus nos convida hoje é tentar também auxiliar aqueles que nós pudermos a se equilibrarem e a se fortificarem diante desse desafio que não é fácil. Eu destacaria aqui uma coisa que é muito importante que a gente não esqueça. O que tem sido a história da humanidade? Quais são as páginas que a história da humanidade escreveu? Violência, guerras, opressão, sangue, arbítrio, intolerância. Um planeta de provas e expiações, ele é marcado por uma quantidade muito grande de entidade perturbada, egoísta, orgulhosa, ambiciosa, cruel. E a maior parte dos espíritos do planeta, eles não têm uma característica superior. Eles são almas difíceis. Só que no meio dessa história tão dolorosa, de tanto sangue, tanta dor, tanta coisa absurda, que representa a história da humanidade, nós temos incríveis pessoas que deixaram exemplos extraordinários. O que nos mostra que, independente do mundo que nos circunda, o que nos importa é sermos bons. Se eu compreender que a humanidade não é a Terra, que a humanidade é infinita nos diversos planetas que existem até os confins do universo, eu terei uma visão diferente do propósito de tudo. Porque não é tão importante o fato de eu viver numa sociedade perfeita. Mais importante é eu dar o meu contributo dentro dessa sociedade. Nós estamos vivendo hoje um período de transição planetária onde existe muita pressão espiritual. E existe muita loucura, como a Sâmia bem lembrou. Mas a transição planetária, ou seja, o mundo de regeneração, ele não se opera de maneira brusca. Ele vai se operando a cada um que se transforma. Cada um de nós que faz a opção pelo bem, que faz a opção pelo amor e pelo não ódio, que faz a opção por abandonar o desamor e abraçar o perdão, a tolerância, a compreensão, a visão de partilha, de entendimento do outro, de proximidade com a lei de Deus, entra no mundo de regeneração, mesmo estando num mundo tormentoso como o nosso. Na hora que a gente vai fazendo isso, a gente vai ascendendo. Cada um que ascende é uma colaboração para que o planeta se transforme num mundo de regeneração. Então, quando você pergunta o que fazer diante de tanta loucura, acenda a luz. Brilhe a vossa luz. Não se importe com a loucura em volta. Não se permita contaminar pelo mal. Já vou abandonar. Como a Sâmia bem lembrou, Mateus capítulo 24, versículo 12. E por ser grande a perversidade do homem, o amor de muitos se esfriará. Não esfriemos os nossos valores. Aprendamos a permanecer fiéis no propósito do bem, independente da sociedade. Porque é isso que vai, efetivamente, dizer que nós somos trigo no meio do joio. Então, é a gente permanecer firme, independente da loucura que nos circunda, eu sei o que é certo de fazer. Então, eu prossigo nessa direção. Só para terminar, eu queria trazer uma imagem do Antigo Testamento, que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Quando o povo de Israel saiu do Egito, saber para onde ia, Moisés levando, eles andavam
E lá na frente tinha o Mar Vermelho, o mar que eles iriam atravessar. E não sabiam que ia atravessar. Estavam andando na direção do mar. Olhava para a esquerda, era deserto. Olhava para a direita, era deserto. Então, eles tinham deserto à esquerda, deserto à direita e na frente o mar. Que perspectiva horrível que eles tinham. No que eles estão andando, o exército do faraó aparece na retaguarda. E eles se desesperam. E começam a gritar desesperados. E Moisés, calma, vou falar com Deus e vou perguntar para ele o que é que a gente tem que fazer. Aí ele se retira e diz, Senhor, o povo está desesperado. Temos deserto à esquerda, deserto à direita, o mar à frente e o faraó à retaguarda. O que é que eu digo para o povo de Israel? E a voz que se comunicava com Moisés respondeu, diga ao povo de Israel que marche. Então eu vou trazer essa frase para o presente. São desertos de amor à esquerda, desertos de amor à direita. É o mar de loucura à frente e a violência na retaguarda. O que fazer? Diga ao povo de Israel que marche e que não tenha medo de fazer o bem, porque somos almas imortais e nada, absolutamente nada, pode nos destruir. Muito bem, Divina traz pra gente a próxima pergunta, Divina. Ok. 48:18. Semana passada alguém perguntou, que eu falei pra Divina assim, 40 e tantos, a pessoa escreveu aqui perguntando pra gente o que era isso, né? Esse era esse tudo de pergunta. Eu falei, isso tudo de pergunta. 4.800 e pouquinhas perguntas que a gente tem aqui no banco de perguntas. A gente vai recebendo as perguntas de vocês. O pessoal tá colhendo aí e vai... Essas são todas ou só as que não responderam? Não, são todas. E aí, o que a gente faz? No banco de perguntas, a gente risca. Então, as que já foram feitas estão riscadas no banco de perguntas, né? Mas a gente faz o quê? Umas 12, 13, 14, 15 perguntas por programa, né? E vai acumulando lá. Muitas perguntas são repetidas, mas vamos chegando. Tira 12 e entra 40. Tira 12. Mas é bom. Veja essa que a Divina vai trazer pra gente. Sim, o Rubens está bem gripado, viu Maria Salete? Boa noite a todos. Por favor, pergunte ao Jorge se é normal uma pessoa ficar bocejando na mesa mediúnica o tempo todo, chegando a incomodar. Tô frita. Olha só. Depende da circunstância, porque de repente você tem uma pessoa que veio de casa, está cansada, viveu um dia muito estressante, viajou, não teve tempo de descansar, estava num trabalho difícil, está com sono. Nós temos o direito de sentir sono, nós não somos máquina. Então, um certo dia, nossa, estou com sono, meu Deus. E o sono pode produzir na pessoa, num determinado momento, numa determinada reunião, uma quantidade grande de bocejos. Isso é uma circunstância que a gente, na condição de trabalho de equipe, tem que dizer, não, isso aí tudo bem, isso faz parte. Agora, existe uma segunda situação, em que a pessoa, toda reunião, ela boceja muito. Aí é uma outra história. Nossa, a pessoa vem, ela fica com sono. Aí precisa ver o seguinte, esse sono acontece só na reunião ou fora da reunião também? Porque tem pessoas que elas têm um sono danado à noite. Elas têm muito sono, então ela não assiste um filme até o final, ela dorme no meio da novela, ela dorme dentro do ônibus, voltando para casa. Ela tem sono, que pode ser anemia, pode ser verme, pode ser uma influência espiritual, pode ser alguma coisa que está faltando no organismo e por isso ela está sonolenta. Pode ser uma medicação que ela toma e que deixa ela sonolenta. Agora, se a pessoa tem esse hábito de dormir na reunião mediúnica, mas ela não dorme no resto, quando acaba a reunião ela está inteira e não fica bocejando, ela está viva, mas só na reunião, aí a gente tem que investigar com mais carinho. O que pode ser? Pode ser uma influência espiritual negativa que promove nela um torpor para que ela não consiga se comunicar. Pode ser uma influência espiritual que não seja negativa, mas da própria ação dos mentores,
Pessoas que têm a faculdade do desdobramento, elas experimentam o torpor para se desdobrar. Então, é possível que seja também um indicativo de que essa pessoa é médium de desdobramento. Os médiums de desdobramento, que Kardec chamava de sonambulismo mediúnico, eles têm essa dificuldade de se manter despertos em função desse processo. Pode não ser médium de desdobramento, pode ser um outro tipo de mediunidade, de doação de fluido, doação de ectoplasma. Pessoas que doam ectoplasma, elas têm uma tendência a perder um pouco a lucidez. Às vezes elas dormem completamente e o ectoplasma sai. É o caso dos médiuns de materialização. Geralmente, médium de materialização ele fica ali jogado para o ectoplasma ser mais fácil de ser manipulado. Essa pessoa que a gente está dizendo, nossa, o cara vive bocejando, ele pode ser alguém que é o doador de fluido para a sustentação da reunião, para atendimento às entidades mutiladas, sequeladas, traumatizadas que chegam, e ele é o doador e fica assim desse jeito sonolento por conta da atividade mediúnica que ele desenvolve. Então, tem várias opções aí nesse cenário para a gente observar. Quer falar alguma coisa, Samia? Então vamos seguindo com o programa. A próxima pergunta, então, amigos, feita pelo nosso internauta, é a seguinte, ó. Sabemos que a espiritualidade não pode intervir no livre-arbítrio dos encarnados, mas sabemos que podem intuí-los e ajudá-los. Eu gostaria de saber como que eles atuam quando uma minoria poderosa quer prejudicar uma grande parte da humanidade. Bom, na verdade, uma minoria deseja prejudicar essa grande maioria da humanidade, mas a maioria também tem o poder de reagir a tudo isso sem violência. Então, se existem espíritos querendo prejudicar a humanidade, influenciando um pequeno grupo, e esse pequeno grupo acaba trazendo prejuízo para a grande maioria, é natural que esse grupo que é maior comece a perceber, né, esse tipo de movimentação, e dentro daquilo que seja o razoável do comportamento da criatura humana, a gente se organizar sem violência, sem desamor, e com a compreensão de que eu não posso odiar, fazendo uma articulação para a melhoria do planeta. Agora, as entidades perturbadoras, elas perturbam as pessoas que têm poder desde o começo da história da humanidade. Na história da humanidade como um todo, sempre a pirâmide foi bem fechadinha, pouca gente lá em cima e muita gente aqui embaixo. Era um imperador para um império imenso. Então, havia muita gente em condição de miserabilidade com uma pessoa lá em cima. Então, essa influência exercida sobre os que são os mandatários, os que têm poder sobre os outros, isso acontece desde o começo, desde que a humanidade apareceu, a gente percebe uma influência muito pesada naqueles que têm poder e que eles caem. E aí, eu não quero entristecer ninguém, mas no mecanismo da vida é muito comum você pegar alguém de baixo, colocar para cima e esse de cima colocar para baixo, na expectativa da melhoria da sociedade. E quando essas inversões são feitas, os que sobem passam a fazer a mesma coisa que os outros faziam, mostrando que a nossa indignação com o mal não é assim tão profunda, porque quando o poder nos é oferecido, a gente também oprime. Então é preciso que a roda gire muitas vezes para que a gente comece a ter uma mudança. Então você vê que a humanidade, ela caminhou aí praticamente a história inteira até chegar no período da Revolução Francesa, para que se imaginasse a possibilidade de uma governança a partir de homens que fossem não nobres. A gente tem a experiência dos Estados Unidos, 1776, e em seguida a experiência apresentada pela França de um governo que não era um governo de nobres, era um governo feito pelas pessoas. Então, é uma coisa até recente na humanidade isso. Por quê? Porque a gente sempre teve
como uma ideia de governança, o mandar de alguém sobre um grupo, e sempre houve regimes tiranos bem cruéis. O Nicolas está lembrando aqui que no livro 50 anos depois, a figura de Adriano, que era o imperador, nas últimas páginas da obra, ele aparece reencarnado como um escravo do próprio império que ele teria sido imperador. No livro Senzala, os senhores da fazenda, no final da obra, reencarnam na condição de escravos da mesma fazenda onde eles haviam sido opressores. Então, isso é natural. Agora, nem sempre aqueles que hoje falam que está errado e que gostariam de assumir o poder para corrigir, não são inoculados pelo vírus do poder e se tornam também opressores ao assumirem as posições de mando. É um exercício, né, para a humanidade melhorar. Tem que ter paciência. Sânia, você quer falar alguma coisa? Só lembrando que todos, independente de nós catalogarmos como bons ou maus, todos recebem a proposta do bem, todos recebem a influência do bem, mas cada um escolhe a quem ouvir, porque no nosso mundo de provas e expiações temos muitos espíritos ignorantes, moralmente equivocados, que estão nos convidando a muitos erros, mas os que convidam ao bem estão sempre presentes, quem escolhe somos nós. O que aquelas pessoas que se consideram a maioria, que estão do lado do bem, que estão do lado certo, tem que tomar cuidado, como ela falou, é para não aceitar os convites de reações violentas. Muitas vezes é melhor nós, na Terra, abrirmos mão e perdermos alguma coisa do que tentar de forma violenta lutar por aquilo e depois perder na vida espiritual. Muito bem. A Divina traz para a gente a próxima pergunta, eu ou você? Então faz. Antes de eu trazer a próxima pergunta, a pessoa que falou sobre o bocejo, né? Ela nos escreveu aqui no privado, dizendo o seguinte, ó. Eu bocejo algumas vezes, não durmo, permaneço lúcida, dou passividade, sinto o espírito ao meu lado. Outras vezes não bocejo, depende do espírito que se aproxima. Por favor, não cite meu nome. Eu sei o que é que essa pessoa está falando, Jorge, porque eu vivencio isso na pele. Não sei, eu já até comentei aqui algumas vezes que muitas vezes, não só na reunião mediúnica, em outras situações também, eu consigo sair assim de mim, eu sei que eu estou assim, eu começo, sabe, parece que eu estou volitando, mas eu sei o que a pessoa está falando, entendeu? Eu sei o que a pessoa está falando para mim. E na reunião mediúnica, às vezes acontece isso, sabe? Também. É um sono engraçado, é alguma coisa diferente, sabe? Eu tenho o problema de eu acordar muito cedo e dormir mais tarde, né? Mas eu também, por exemplo, eu fiquei em casa para poder dormir. Eu não consigo dormir outro horário. Não consigo. E acontece também depois de, assim, tipo assim, um final de semana que eu tive mais tempo para dormir, né? Dependendo da pessoa que eu estou conversando, eu começo a, tipo assim, até piscar, assim, sabe assim, é incontrolável. É uma coisa, assim, muito estranha. Isso pode ser, assim, uma forma do processo mediúnico. Outro dia eu estava até comentando, acho que foi aqui no Pinga Fogo, pessoas que têm enjoo durante a comunicação mediúnica, pessoas que têm ânsia de vômito na hora que estão fazendo a comunicação. Isso tem a ver com os plexos que são acionados durante o mecanismo. Então, cada um de nós tem uma determinada característica. Isso pode ser doação de fluido, né? Agora, eu queria falar para quem está participando da reunião que tem alguém com esse tipo de comportamento. A gente não ajuda a reunião quando fica, ai meu Deus, vai bocejar de novo. Ai meu Deus, vai bocejar. Não é possível que não para de bocejar. Mais uma vez, porque se você entra nesse padrão, você quebra a corrente da reunião. Você fica observando os outros irritado, você está atrapalhando o grupo mediúnico. A gente tem que ter serenidade e lidar com bastante naturalidade.
Então, não vale ir para um grupo mediúnico para ficar vigiando pessoas, observando pessoas, criticando o doutrinador, quando ele começa, está falando besteira, não era para falar, olha só o que ele falou. Olha. Quando você fala isso, em vez de você ajudar, você atrapalha. Se o companheiro pegou uma forma de doutrinação que não era adequada, vibra para que ele encontre uma volta e saia desse caminho equivocado que ele está indo. Mas a gente nunca deve vibrar negativamente. Isso não é bom. A obra Diálogo com as Sombras, de Martin Sper, de meu Deus, até esqueci o nome dele. A obra Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, essa obra é uma obra muito importante para que a gente aprenda a lidar na harmonia do grupo. Se você não tem essa harmonia interior, nossa, você vai atrapalhar a reunião. Então, tem que ficar... Às vezes, a pessoa que você já está num processo de doação de fluido. Tudo tem que ser respeitado na reunião para a gente poder ajudar. Né? Agora é você, vai, Divina, pergunta. Jorge, a pessoa que fez o comentário não é a pessoa que fez a pergunta, acabou de falar aqui agora. Ela falou assim que isso acontece com ela, mas foi bom que eu também falei o que acontece comigo, e essa pessoa também. Provavelmente tenha outras pessoas que acontece o que, né, que ela falou aqui. E eu achei muito bacana isso que você falou, Jorge, porque às vezes a gente vai para um trabalho mediúnico ou outro trabalho que está acontecendo e a gente começa a fazer essa crítica. Então a gente vai o quê? Trazer uma energia negativa para aquele, né, local. Isso é muito bom que você falou, viu? Então, a pergunta agora a criança superdotada é um espírito adulto ou apenas experiências trazidas de outras existências? Grato. E aí? Espírito adulto? Todo espírito é adulto, não é só a criança superdotada que é um espírito adulto. A criança que não é superdotada também é um espírito adulto, numa forma infantil. O que talvez a pergunta queira dizer seria assim: a criança que é superdotada, ela será sempre alguém em condições de ser diferente, ou ela com o tempo vai perder isso? Tem muita criança que quando assim pequena, né, é vista como superdotada, mas na medida que vai entrando na adolescência vai perdendo essa singularidade e se torna uma pessoa razoavelmente comum, porque de repente não foi estimulada, porque houve outros interesses. Então, nossa, se alfabetizou muito cedo, vai ser um gênio. Não há garantia disso. Nossa, toca piano maravilhosamente com 5 anos. Pode ser que depois não desenvolva essa potencialidade de maneira extraordinária. Mas todo espírito, superdotado ou não, será sempre um espírito adulto que está reencarnando, voltando a uma condição inicial. Mas não há garantia de que uma criança superdotada será, durante toda a existência, um gênio. Pode acontecer de se desenvolver, ou não, às vezes, você tem uma criança que ela é um gênio, mas mesmo essa criança sendo um gênio, ela não tem o estímulo e acaba que aquela potencialidade que ela tem vai se amortecendo e ela se torna um adulto razoavelmente comum para o resto da sua existência. Eu queria só falar, a criança superdotada não é a criança inteligente, é a criança realmente que é diferencial, que se destaca como a gente chama de um gêniozinho. Geralmente ela é superdotada numa área ou do conhecimento, tem uma facilidade para matemática, faz conta de cabeça, né, já pequenina, ou para as artes, para tocar um piano, enfim, né? E os espíritos colocam no livro dos espíritos que esses espíritos que renasceram agora têm hoje facilidade numa área porque durante inúmeras encarnações eles repetidamente se dedicaram, vamos colocar o piano, se dedicaram ao piano
começaram como qualquer um de nós começa, mas passaram as encarnações, os milênios a cada renascimento e no mundo espiritual se especializando por amar muito aquilo. Então, mereceram fazer com que aquilo já se tornasse algo fácil para o próprio espírito, algo automatizado, a tal ponto que quando ele renasce, ao ver aquilo, a intuição, é como se passasse a se transformar em intuição, aquilo surgisse numa determinada existência e assim por consequência. Não significa necessariamente que é um espírito iluminado, ele é um espírito que se destacou naquela área, tá? Mas é graças ao esforço dele durante muitas encarnações. Muito bem, esse é o nosso Pinga Fogo, edição de número 198, 19 de fevereiro de 2024. A próxima pergunta é a seguinte: boa noite a toda a equipe. Não seria viável se todos fôssemos médiuns ostensivos? Assim, todos teriam certeza da vida após a morte e viveriam mais preocupados com a espiritualidade? E aí? Quer começar, Sâmia? Sempre tivemos médiuns e não foram poucos. E nem por isso a humanidade se tornou melhor. Muitas vezes, pelo contrário, os antigos oráculos egípcios eram consultados para saber como vencer melhor a guerra. E os grandes reis, sempre imperadores, sempre tiveram seus oráculos perto, seus médiuns. Chamavam grandes espíritos, mas sempre utilizavam aquilo para agir de modo a promover guerras, invasões, ampliação dos seus espaços. Então, a garantia que nós vamos nos preocupar mais com a espiritualidade é o desenvolvimento da fé, a certeza no futuro, sabe? A transformação moral, o domínio das nossas más inclinações, porque médium pode receber qualquer tipo de espírito. Se nós somos desequilibrados moralmente e temos a mediunidade aberta, que orientações nós vamos receber? Eu não tenho nada para acrescentar. Tá bom. Tá bom, então vamos para a próxima pergunta, Divina. A próxima pergunta. Como fica a mediunidade de uma mulher gestante? Ela é suspensa? E no pós-parto? Geralmente, quanto tempo a mulher pode se afastar do trabalho sem se desequilibrar? E aí? Não existe dentro da literatura espírita nada que determine que a mulher grávida não possa participar de reunião mediúnica. Quem vai determinar se ela vai participar ou não é o seu estado de saúde. Às vezes você tem uma gravidez, que é uma gravidez difícil, gravidez de risco. Às vezes a pessoa está se sentindo desconfortável. Quando ela percebe que ela não está confortável, ela automaticamente se retira do grupo pela necessidade orgânica que ela está vivendo. Mas a gravidez em si não é impeditivo para o trabalho mediúnico. Quando você pergunta quanto tempo ela tem que ficar sem se perturbar, isso gera uma certa percepção de que se não vier para a reunião mediúnica, se perturba. E essa é uma leitura que ela nem sempre condiz com a realidade. Porque eu não sou obrigado a participar de uma reunião mediúnica para estar equilibrado. Porque se assim fosse, como seria a humanidade antes da revelação espírita? E como ficam os médiuns que não têm uma reunião mediúnica para participar? O que nos harmoniza é o bem, e o bem não é somente a reunião mediúnica em si. Então, para mulheres que estão grávidas, a primeira pergunta que tem que fazer é para ela própria. Você se sente de maneira tranquila? Sente algum desconforto para participar da reunião? Não, eu não me sinto desconfortável. Não se sente desconfortável? Então pode participar. Eu me sinto desconfortável. Eu, quando dou as comunicações, eu me sinto muito mal, eu percebo que... Então não participe, fica na vibração. Não dá a comunicação, fica
apenas no passe, na vibração, na sustentação, na condição daquilo que era chamado de doutrinador, né? O médium dialogador. Então, não existe nenhuma restrição. É o organismo da mulher que vai dizer, olha, eu não estou sentindo nenhum desconforto, eu vou participar da reunião. E quando é que ela volta? Quando ela achar que está em condição de voltar. Não existe uma regra, vai dizer, tem que ter 2 meses, 3 meses, e na medida em que a gente se aproxima desse conteúdo, a gente vai percebendo que não existe rigidez para que isso possa acontecer. Fica a cargo da liberdade, do livre-arbítrio de cada um e da percepção de maturidade de cada pessoa. É a questão do bom senso, né? Quando não existe nada na obra espírita, então isso está sendo entregue ao nosso bom senso, que tem que ser utilizado. Eu sempre participei de mediúnica e passei minha gravidez todinha numa mediúnica, mas eu não era médium, assim, não incorporava. Tá? Eu era doutrinadora, que agora chamo de dialogadora, e eram reuniões com entidades bastante pesadas, tá? Obsessão ao trabalho, era na Casa Federada. Eu lembro uma vez que uma pessoa da mesa recebeu uma entidade muito difícil, muito problemática, e eu estava conversando, e ele disse assim, eu vou respeitar você por causa do seu estado. Eu digo, poxa, que legal, né? Ele é uma pessoa educada, atrás de tudo isso, né? É um irmão também. Eu nunca tive problemas, nunca senti nada. Mas, por exemplo, uma pessoa num estado de gestação, que seja um médium ostensivo, numa reunião de desobsessão, e que costume receber entidades que possam fazer ela emocionalmente se desequilibrar, o bom senso, nesse caso, pode fazer com que ela diga, não, eu vou preferir não incorporar, eu vou ficar na sustentação. Se for uma reunião mediúnica equilibrada, não esqueçamos que os mentores estão lá e vão cuidar disso. Vão cuidar para dizer, não, essa entidade passa para o fulano, deixa ela preservada para que o emocional dela não se contagie com o emocional do espírito, que pode estar muito difícil. E o emocional pode atingir, dependendo da gravidez, né? Atingir a criança. Muito bem, é o nosso Pinga Fogo, edição de número 198. Vamos lá, Jorge, Sâmia, para a próxima pergunta que nos chegou. Está certo dizer, entrego minha vida a Deus e vou tentar melhorar em atitudes e ações? Falei para minha irmã isso. Está sempre dizendo que não tem vontade de viver. Disse a ela que tenho minhas dores também. E penso como coloquei na frase acima. E aí? Se você não tivesse dito que você falou isso para sua irmã porque ela tem desinteresse da continuidade da existência, eu diria que você não estava certo. Porque assim, entrego minha vida a Deus e Ele que faz. Na primeira parte da pergunta, eu achei, nossa, não, mas a gente não pode entregar, a vida é minha, eu vou tomar conta dela. Sou eu que sou o artífice da minha própria história. Então, dentro dessa leitura, é muito importante que a gente, quando fala que vai entregar a vida a Deus, é no sentido de confiar no futuro, mas não de abdicar do meu livre-arbítrio e simplesmente ser um joguete da vida sem nenhum tipo de vontade. Não é esse o sentido. Eu tenho o timão da minha vida. Eu governo a minha existência. Mas, se eu governando a nau da minha existência, ela seguir na direção do rochedo e bater, eu saberei entender a vontade de Deus. Mas eu não vou dizer assim, olha, eu entreguei, Deus faça... Eu vou me inscrever para o concurso público, se eu tiver que passar, eu passo, não preciso estudar, porque Deus está tomando conta. Eu vou atravessar a rua de olho fechado, se eu tiver que atravessar, Deus vai tomar conta. Então, não pode ser assim. Então, entregar a vida a Deus eu confio que Ele vai me oferecer o melhor, e eu fizer o melhor também, e não abdicar da minha vida. Mas eu entendi que você está dizendo isso por conta de sua irmã, que, de certa forma, está apresentando desinteresse de viver.
Para a sua irmã que está com essa característica, eu diria que o mais importante aí nem seria dizer que entrega a vida a Deus. Eu diria uma outra coisa, se eu tivesse um irmão nesta condição. Eu trabalharia não tanto assim as discussões sobre Deus, mas o entendimento de mim próprio. Eu como espírito imortal, eu diante da lei. Você vê que o Buda, por exemplo, o Buda tratou do sofrimento, a discussão do sofrimento, da dor da criatura, como se libertar do sofrimento, e a questão do karma, da reencarnação. O Buda nunca falou de Deus, acredita? Não tem no budismo nenhuma discussão sobre o Criador. Não dizendo que ele não acredita em Deus. Ele nunca tratou da figura do Criador. Ele tratou do espírito, da dor, do sofrimento, da reencarnação, da lei do karma, do retorno à vida corporal, mas ele não discutiu Deus. Então, no sofrimento, a gente se foca mais na gente mesmo, em entender o que somos. Sou um espírito imortal, preciso me convencer absurdamente de tudo isso para que pareça uma força extraordinária dentro de mim, apareça essa força e consiga me conduzir de maneira efetiva na direção da verdadeira felicidade espiritual. Boa noite para você, Márcia Pedrini, e você está coberta de razão, Márcia. Sâmia, quer falar alguma coisa? Olha, às vezes a pessoa não quer entregar a vida a Deus, ela quer devolver a vida a Deus, e Deus não aceita a vida de volta. O presente que Ele nos dá é para sempre, tá? Então não adianta pensar assim. Entregar a vida a Deus é isso, é tudo aí que o Elahá falou. É saber que tudo está certo. Parece errado, mas tudo está certo, porque está no leme. Quando eu digo eu entrego minha vida a ti, a gente está dizendo eu confio em você, porque a vida que você está me dando é a que eu preciso. Os perrengues que eu tenho do meu lado são os que eu preciso, e eu vou fazer o melhor para superar isso, com alegria. Muito bem, é isso mesmo, viu? Mesmo que a gente não goste muito, mas é isso mesmo. Tem o desafio, pode falar, Divina. Eu só queria falar com relação a essa fala da nossa irmã o seguinte, que às vezes nas nossas preces a gente fala, Senhor, seja feita a sua vontade, né? E fala assim de coração, principalmente em algumas coisas que a gente tem que tomar decisão, né? E tal. Então, assim, às vezes não é porque a gente entregou, né? E não vai fazer a nossa parte. É porque Deus sabe o melhor de todas as coisas para nós, né? Aí eu vi isso parecendo nesse sentido, né? E o Jorge falou nesse sentido também, né? E a Sâmia. Então, é mais ou menos isso, né? Quando a gente deseja alguma coisa, né? Quer alguma coisa, a gente fala, Senhor, eu quero isso, mas seja feita a sua vontade, né? Mais ou menos isso. Vamos lá, próxima pergunta, Divina. A próxima pergunta. Boa noite. Sonho muito seguido com a minha mãe que faleceu há 5 anos. Ela sonha por várias vezes, né? 5 meses. É 5 meses. Nossa, eu já aumentei. 5 meses. Como saber se o sonho é um encontro com ela ou apenas fantasias da minha mente? Com que frequência nossos entes queridos desencarnados recebem autorização para nos visitar em sonhos ou em outras formas? E aí, gente? Bom, você tem razão. A nossa mente ela pode sim criar imagens e crenças sobre encontros com os nossos entes queridos. No livro Autodescobrimento, 6º volume da série de Joana de Ângeles, ela trabalha no capítulo 6 a questão do do subconsciente e como que o subconsciente aparece nos sonhos, mostrando que às vezes a gente deseja tanto algo que acaba sonhando com aquilo que tanto deseja sem que isso seja de fato real. Então nós temos essa realidade, isso é um fato, isso é estudado na psicologia, não é? Na própria psiquiatria, o sonho como representação do subconsciente.
Nós temos uma infinidade de obras espíritas também falando de encontros espirituais legítimos de espíritos com os encarnados. Então, nós temos as duas realidades. O fato de existir encontros reais não quer dizer que não existam encontros que sejam reais e sim mentais. E o fato de existir encontros mentais não significa que não existam os encontros reais. Mas a sua pergunta é como saber se é um ou se é o outro. Tem uma dica dos encontros que são reais. Os encontros que são reais, eu estou absolutamente lúcido. Eu consigo pensar como a minha cabeça, sentir como eu sinto, me comportar como eu me comporto. Eu sou senhor das minhas ações. E acho que a Sâmia aqui pode dar um esclarecimento até melhor sobre essas emoções de encontros durante o sonho, não é, Sâmia? Sobre como é que a gente se sente para perceber que aquilo é real nesse encontro com as entidades que conosco participam. Acho que você poderia dar uma boa contribuição aí. O encontro é real quando nós desdobramos, ou seja, nós, espíritos, nos afastamos um pouco do corpo para ir ao encontro daquela pessoa querida no mundo espiritual, ou essa pessoa tem autorização de nos visitar em casa. Nesse caso, nós desdobramos, continuamos no nosso lar e o espírito vem para cá. O normal é que ele não seja um fujão, que ele venha com autorização, e essa autorização varia de espírito ao infinito, de espírito para espírito, tá? E o que é que eu sinto? Eu sinto a mesma coisa que eu sentiria se eu visse a pessoa acordada, entendeu? Então, se eu tenho um irmão meu que desencarnou, um irmão que eu gosto, que eu amo, é meu irmão, né, normal, e eu sinto esse irmão se aproximar, eu sonho com ele perto, conversando, e eu sinto a alegria, a surpresa, quero abraçar, por mais que o lembrete se confunda, a lembrança, né, nunca é perfeita, mas se eu acordo com uma emoção, poxa, que coisa boa, eu sonhei com meu irmão, sonhei que eu dava um abraço no meu irmão, tem muita chance, ninguém fecha o assunto, mas tem muita chance de dar certo. Agora, se esse meu irmão querido, desencarnado, eu acordo com a impressão de mal-estar, nossa, eu vi meu irmão, mas eu senti uns arrepios, umas coisas ruins, aí tem alguma coisa estranha aí, tá? Porque pode você ter visto outra entidade e psicologicamente você ter achado, criado a imagem do seu irmão ali. Porque a gente não acorda com muita lucidez do que viu. Assim como tem muitas pessoas que, ao desdobrar, têm contato com seus espíritos protetores, almas iluminadas, belas, com aquela roupa branca, e acorda dizendo que viu Jesus, porque a gente se identifica com aquilo que a gente tem muito próximo de nós. Então, pode acontecer da gente ver ou sonhar com outra coisa e jogar a imagem do irmão. Mas aí eu me pego muito no emocional aí para identificar. E no sonho mental, Rubens, a grande questão é que eu não tenho governança sobre mim mesmo. É um sonho confuso e eu não sou eu. Eu não me governo. Eu sei, eu estava lá, mas eu era assim, mas quando eu digo assim, não, eu vi minha mãe, eu disse, mãe, e toda a emoção da cena, ela acontece como seria comigo, é o grande indicativo de que o encontro aconteceu de maneira verdadeira, pelo fato dos ingredientes da minha emoção, da minha intraduzível emoção de encontrar o meu ente querido. Muito bem, esse é o nosso Pinga Fogo, edição de número 198. 19 de fevereiro de 2024. A próxima pergunta é a seguinte. Boa noite a todos. Fiz uma cirurgia que não deu certo. Entrei em depressão. Tive até queda dos cabelos devido à ansiedade. Por que está acontecendo comigo? Isso, na verdade, é resultado dos processos de ansiedade, né? A gente, às vezes, cria uma expectativa que não é só com uma cirurgia, é uma expectativa com tudo. Você, de repente, enfrenta uma gestação, tem uma expectativa de que a criança que vai nascer
ela tem uma determinada característica que atende à sua expectativa e não acontece. Você casa com alguém que não corresponde, você muda de cidade, enfrenta uma realidade que você não gostaria. Então, todas as vezes que acontece um processo de frustração, a gente precisa saber se adaptar a esse processo. E, às vezes, a gente não consegue se adaptar a isso. Então, essa frustração muito profunda, ela é somatizada pelo organismo, ou seja, o organismo vai apresentar os sinais da nossa ansiedade, que pode ser uma gastrite, que pode ser um desequilíbrio das taxas de açúcar, que pode ser um emagrecimento, pode ser a pessoa engordar demais porque ela começa a ficar ansiosa, ela começa a comer, pode ser uma perturbação do sono em função da ansiedade, e pode ser também outros sinais que a gente possui, que são a somatização das nossas dores, não é? Existe, nessa mesma obra que eu estava falando, de Joana de Ângeles, o Autodescobrimento, ela faz uma tabela de doenças enorme, em que ela associa doença física com estado emocional. É ódio, ataca aqui. Mágoa, ataca ali. Falta de perdão, ataca tal canto. Ansiedade, tal órgão. Então, nessa obra, Joana de Ângeles faz uma grande tabela relacionando as doenças com os dramas físicos que a gente possui. E aí a gente pode, nessa hora, se apropriar dessas informações. Então, doenças psicossomáticas, elas estão cada vez mais presentes na nossa própria sociedade, mesmo materialista, né? Nós temos isso, essa visão que Joana coloca, está no livro Autodescobrimento, capítulo 2 da obra. Capítulo 2 é que você vai ver essa tabela que ela constrói. Então, processos que são daquilo que a gente poderia chamar de psicossomáticos são de diversas espécies. Então, eu faço uma cirurgia, ela não corresponde à minha expectativa, eu entro num quadro de ansiedade, e esse quadro de ansiedade pode provocar diversos sintomas dentro da minha organização física, dentro da minha saúde. Eu quero aproveitar aqui para dar uma boa noite muito carinhoso para a dona Alba Medeiros, que está aqui com a gente. Boa noite, minha querida, e seja muito bem-vinda nesse Pinga Fogo. É uma alegria ter você conosco também. E sim, Elahá, a questão da ansiedade, a questão da depressão, a questão das preocupações exageradas e dos apegos são também desafios que nós temos que aprender a dominar, a educar. Aí eu lembro aquilo que a Divina falou, quando a gente ora, que a gente peça, mas que a gente diga, mas que seja feita a tua vontade. Quando nós tivermos um sonho, um desafio, uma cirurgia, seja por qual motivo for, um tratamento de saúde que seja, um tratamento estético, vamos tomar todas as preocupações, mas sabendo que ao final está valendo a vontade de Deus. Nós não sabemos as experiências pelas quais nós vamos passar, e temos que aprender, pelo menos relativamente, a manter a serenidade para superar a situação. Muito bem, Pinga Fogo, aqui na Web Rádio Fraternidade, os canais parceiros, o pessoal ouvindo a gente em áudio aqui pela rádio também. Muito bom ter a presença de vocês, viu? Olha só, vamos para a próxima pergunta que a Divina separou ali para a gente. Existe alguma eficácia em uma prece feita a Deus para uma terceira pessoa quando quem ora está com o coração cheio de questões mal resolvidas, como ressentimentos e mágoas? Fiquei em dúvida quando estudei no Evangelho o assunto, o sacrifício mais agradável a Deus, que menciona que devemos resolver pendências com nossos irmãos quando formos orar a Deus. Mas, quando a prece é intercessória e não para mim, essa máxima vale também? E aí, meninos?
Olha só, vamos imaginar aqui uma situação. Eu tenho um casal que tem um filho. São 3 pessoas na família. Aí esse casal entra em desacordo, começa a brigar muito e decide se separar. A mãe fica com a criança e nutre uma profunda mágoa do marido que a abandonou, não interessa a razão, mas ela fica muito magoada. Aí a criança adoece. Essa mulher tem uma mágoa do marido terrível, mas ama a criança. Você acha que a prece dela pela criança não vai surtir efeito? Porque ela tem mágoa do marido? Ou será que o que vale é o amor na direção daquele que eu oro? Se ela for fazer uma prece intercessória pelo marido, talvez não funcione. Senhor, cuide desse miserável, que ele fique bom, esse bandido. Aí não vai funcionar, tá? Por quê? Porque naquela direção eu tenho uma questão por resolver. Qual de nós tem uma relação harmoniosa em todas as direções, pelo amor de Deus? Agora, se eu tenho alguém que eu amo, alguém que eu tenho uma conexão extraordinária, meu Deus, quando eu oro por essa pessoa, na direção que eu estou orando, o meu pensamento vai repleto de energia, vai numa intensidade extraordinária. A mãe cata o filho no colo, Senhor, protege o meu filho. Então, vai valer, porque na direção dessa relação existe afinidade. A relação lá que ela tem com o marido, pode ser que não tenha, mas para onde a prece está indo, existe força magnética, existe energia verdadeira de amor, e isso promove a ação efetiva da prece. E como dizia Chico, a prece das mães tem o poder de arrombar as portas do céu. Falou e disse. Muito bem. Como é que é? Você faz a Divina riu aqui até quando você falou da prece para aquele fulano lá. Não é assim? Oh, meu Deus, ajude aquela pessoa horrível. Gente do céu. A gente É riu, verdade. a gente riu aqui. Ô Jorge, Sâmia, nós temos uma irmã nossa que colocou uma pergunta que na verdade ela queria, certamente eu acho que ela vai mostrar essa resposta de vocês para ela. Tem uma amiga chamada Maria. Ela tem medo da morte. Vocês poderiam falar sobre isso para ela? Muito grata, ótimo programa para vocês aí, meus queridos. Falar, Sâmia. Maria é o nome dela, né? Maria, não tenha medo da morte. Você não pode ter medo do que não existe. Imagina que existe vida, e vida em abundância, como disse Jesus, além desse portal chamado morte. É tanta maravilha, é tanto reencontro, são tantos recomeços, tantas oportunidades. Eu podia te dizer aqui, imagina um lugar sem boleto, sem precisar trocar o gás, sem precisar fazer almoço nem limpar a casa, porque a vida é espiritual, mas eu não vou falar nisso, não. Eu quero que você foque na vida espiritual, como estando lá muitos dos sonhos que você não consegue realizar aqui. Quantas pessoas sonham em ter saúde e não conseguem ter a saúde aqui, mas conseguirão lá, porque o corpo, quando o corpo se for, ele vai junto com a doença e nós vamos retornar saudáveis. Quantos não conseguem ser felizes porque perderam um filho, um irmão, um pai querido que não tem mais perto? Pois essa saudade, ela vai acabar no dia que nós retornarmos para a nossa verdadeira pátria e lá reencontrarmos essas pessoas que simplesmente retornaram antes. Quantas pessoas sofrem o karma de solidão, de nunca encontrarem a pessoa certa, nunca encontrarem a pessoa amada,
pois ao desencarnar, é bem possível que a pessoa amada esteja lá, porque você planejou renascer e ela planejou cuidar de você do lado de lá. Então, tenhamos esperança na vida espiritual. Basta nós fazermos o melhor que pudermos, termos fé e atravessarmos essa correnteza da melhor maneira possível, para não nos comprometermos, porque as promessas que vêm, não só de Jesus, mas de todas as religiões, de todos os sábios, de todos os grandes médiuns e profetas, de todos os milênios da humanidade, é de muita esperança, muita felicidade na verdadeira pátria, que é a espiritual. E aí, vai acrescentar alguma coisa, Lahá? Então, beleza. Então vamos seguindo a Divina. É eu? É você, né? É você, Divina. Faz a próxima pergunta. De onde vem a frase: o que Deus uniu, o homem não separa, usada pelos católicos para embasar a política de não divórcio? Onde ocorreu a confusão? Por que Jesus não falaria isso com este sentido? Obrigada, que Jesus abençoe o trabalho que assisto semanalmente e que tanto me ensina sobre a doutrina espírita. Eu aconselho a leitura do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Não Separeis o que Deus Juntou, onde Kardec trata isso de uma maneira espetacular, abordando todos os ângulos dessa questão. Ali você vai encontrar a discussão sobre isso, mas eu posso resumir apenas um dos principais pensamentos que Kardec coloca. Não separeis o que Deus uniu. O que Deus uniu. Aquilo que o interesse material, que a ganância, que o egoísmo, que a prepotência uniu, é outra história. O que Deus une é aquilo que é ligado pelo amor. É uma eleição de uma pessoa que não está ligada a dinheiro, não está ligada à posição social, não está ligado a nada material. É uma eleição feita pelo coração. Quando você elege alguém para fazer parte da sua vida, sem que seja por nenhum aspecto material, dinheiro, beleza física, posição social, ou coisas que tenham a ver com a vida material, mas pela eleição do coração, pode-se dizer que aí é um processo que Deus uniu. E que o ideal seria que a gente não separasse, nós não separássemos, os dois lá se separar por um deles. Mas a gente não deve ficar fazendo força para que os filhos se separem, para que as noras separem dos filhos. Deixa que eles se resolvam, né? Porque o casal é que sabe as histórias que tem, não é? A gente pode aconselhar, pode ouvir. Estou falando aqui dos casos onde não tem crime. Quando tem crime é outra conversa, né? Tem violência, agressão, aí é outra conversa. Aí a gente, na verdade, precisa intervir, sim. Pretexto de não impedir que males maiores aconteçam. É preciso que a gente pare quando está numa situação bem complicada. Mas a ideia que a gente tem, que a Igreja Católica coloca, do casamento indissolúvel, é em cima de uma visão que é outra. O Cristo, quando fala sobre isso, diz assim: no começo não era assim. A separação existe pela dureza dos vossos corações. E o certo era que isso não existisse. Ficou desse jeito em função da dureza do coração dos homens, que, de repente, é razoável que as pessoas procurem novas oportunidades. Senão a gente acaba criando uma escravização ao lado de pessoas profundamente complicadas. Sugiro a leitura da questão 940 do Livro dos Espíritos, que fala sobre uniões antipáticas. Acrescenta alguma coisa, Samia? Então vamos seguindo com o programa. A próxima pergunta é a seguinte: um centro espírita operando há 4 anos sem diretoria e sem dinheiro envolvido. Não temos aluguel, nem água, nem luz para pagar. Pergunto: há algo de errado nesse formato se a casa espírita funciona maravilhosamente bem?
Olha, no tempo da juventude minha e da Sâmia, né? Sâmia pode parecer que é bem mais nova do que eu, mas nossa diferença de idade é de 7 meses, não é isso, Sâmia? E aí, quando a gente era da Juventude Espírita lá em Belém, o centro espírita que a gente participava também não tinha presidente. Não tinha presidente. Não tinha diretoria? Tinha, não tinha presidente. E tinha um colegiado. Tinha um diretor administrativo, um diretor de infância, um diretor de juventude, que era o Alberto Almeida, tinha um diretor de assistência espiritual, tinha 7 diretores, e esses 7 diretores reuniam e decidiam aquilo da casa sem a figura de um presidente, era um colegiado que fazia. De repente você fala que a casa não tem um presidente, mas ela tem um colegiado. Isso é um formato de gestão de casa espírita que não é inadequado. Agora, o que é preocupante nisso? É a inexistência de uma diretoria e uma pessoa, na verdade, assumir o papel vitalício de ser o guru da casa. Isso, às vezes, pode acontecer, em que uma pessoa ela fica 10, 15, 20, 30, 40 anos na condução da instituição. Isso é ruim? Olha, o problema surge quando a pessoa incorpora em si a ideia de que ele e a casa são a mesma coisa. E a gente tem que se desapegar, porque um dia a gente vai desencarnar. Então, aceitar que a gente hoje preside, amanhã não preside mais, volta a presidir. Isso é importante para a gente aprender a se desapegar, porque senão a gente mistura o patrimônio com a nossa própria vida e começa a achar que a gente e a casa somos uma única coisa. Muito importante que a casa tenha um estatuto, que as pessoas sejam eleitas de maneira sequencial. Claro que cada casa tem sua própria forma de se governar. Estou colocando a benefício dos diretores. A casa pode andar muito bem, mas a gente vai ter dificuldades quando a gente se apegar demais a esses cargos. A sua casa está andando bem, mas deve ter um colegiado que está decidindo, porque com certeza tem alguém tomando as diretrizes na forma de um grupo de pessoas. Isso é muito saudável de ser feito. Sâmia, quer falar alguma coisa? Tranquilo. Então tá bom. Qual que é a diferença mesmo, Elahá? 6 anos que você falou? 7 meses. Ah, eu tô brincando, Elahá. Foi só brincadeira. Teve uma vez que eu fui com a Sâmia na feira, eu, a Sâmia e a mãe dela. E aí a gente começou a andar na feira, a gente se perdeu. Aí a Sâmia foi para um lado, né, e com a mãe dela, e eu comecei a procurar. Aí um dos feirantes me viu assim meio perdido, aí disse assim para mim: ó, a sua mulher e a sua filha estão ali. Até hoje eu não esqueci isso, até hoje eu não esqueci. Isso faz tempo, tá? Hoje já não é mais assim, não. Jorge, mas isso é bom, ué. Isso não é ruim, não. Ué. Já me perguntaram se eu era mãe do meu cunhado, ué. Aí eu fiquei olhando para ele rindo até a orelha, né? E eu e o Rubens temos uma diferença de 5 meses só. E o pessoal também. Hoje nem tanto. Né? Tô brincando, gente. A Divina vai trazer pra gente a próxima pergunta. Vamos lá. Vamos seguindo com Pinga Fogo, edição de número 198. Faltam 2 edições pra gente chegar na de número 200. Aliás, daqui 2 edições já será a de número 200, né? Isso mesmo. Vamos lá. O Rubens até acelerou aqui, vocês viram, né? A Divina vai fazer uma pamonha pra nós. Aí eu mando. Sam, é mesmo. Porque você não comeu a pamonha mineira. No dia que você comeu uma pamonha mineira. Eu aceito experimentar. Nossa, muito boa. Então, olha só a pergunta. Muito, muito legal essa pergunta dela. Pode ser a dúvida de muitas pessoas. É correto deduzir, né? Quando oramos o Pai Nosso e pedimos para nos livrar do mal, retirar, né, essa frase, nos livrar do mal, estamos pedindo em prece
para não passarmos pelas provas e expiações planejadas quando estávamos na erraticidade? E aí? Olha, existem traduções do Pai Nosso que, nesse trecho, dizem assim: olha como fica bem diferente. Pedimos para que não nos deixeis cair quando em tentação. Não é entrar na tentação, é cair na tentação. Eu atravesso a tentação sem cair, mas se eu, quando estou na tentação, eu sucumbo, é isso que eu estou pedindo, para que eu não sucumba, ou seja, eu vou atravessar a tentação, mas sem cair nela. Eu estou pedindo a Deus força espiritual para que eu não caia. Então, existe na carta de Tiago uma frase assim: porque é preciso duplo ânimo para os homens que sofrem a tentação estão marcados para receber a coroa da vida. Está dito lá na carta de Tiago. Isso o cara que recebe a tentação está marcado para receber a coroa da vida? É. Porque o que não sente a tentação não está nem sentindo, está sendo tentado, está caindo direto. Quem está sendo tentado é quem diz assim: eu vejo que tem dois caminhos. Tem esse caminho e tem esse caminho. Então, eu já descobri que tem dois. Então, esse já despertou para a consciência. Ele percebe que tem a tentação. Tem gente que nem percebe que está sendo tentado. Está vindo caindo no buraco direto. Plou, plou, plou. Por quê? Porque ele não enxerga outra opção. Então, o que sofre a tentação está marcado para receber a coroa da vida, porque se ele passa pela tentação e pede a Deus: Senhor, não deixa que eu caia quando eu estiver em tentação, ele está dizendo: deixa que o mal aconteça, mas me fortalece para que o mal não me roube a lucidez e me faça cair. E a má notícia é que a gente renasce para sofrer a tentação e não cair nela, né? Por isso que a gente passa por tantos perrengues do parente difícil, às vezes da doença que vem nos convidando a nos cuidar com tranquilidade ou a nos rebelar contra Deus e até fugir da vida. Essas tentações que nos chegam é porque estão dentro de nós e nós precisamos trabalhar. Cada vez que eu sofro uma tentação e não caio, eu me fortifico, até o momento em que aquilo não vai fazer mais sentido nenhum para mim e elas vão desaparecer de acontecer na minha vida. Essa parte, né? Nem falando das traduções que tem, eu geralmente, quando eu lembro, eu falo, eu peço a Deus, né, força para suportar, né, essas tentações, essas dificuldades que vêm. Mas, assim, nem me atentando para essas traduções. Muito bacana. É verdade. A próxima pergunta, ela foi dirigida a vocês e a nossa internauta. Eu gostaria que vocês pudessem trazer uma palavra de conforto para as famílias que têm, para as pessoas, né, as famílias que têm autistas na família. Tem algum direcionamento na pergunta? Não, ela deixou o nome, mas a gente tem permitido omitir os nomes até para a gente falar com todo mundo, sabe? Mas não Mas tem ela nenhum sabe. direcionamento, né? Não. Poderiam dar uma palavra de conforto para as famílias que têm autista na família? Foi essa a pergunta. Bom, primeiro é que o transtorno do espectro autista, ele é muito largo. A gente não tem só uma expressão de autismo. Nós temos expressões em dimensões diferentes. Nós temos autismos em graus mais leves e em graus mais severos. Então, colocar tudo no mesmo saco é complicado, porque em cada uma das circunstâncias do TEA, a gente vai ter uma atenção diferente a ser observada. Por exemplo, no grau 1, que são aquelas crianças que são diagnosticadas como tendo o chamado autismo leve, a criança vai ter uma vida normal. Ela vai para a escola, ela vai aprender, ela vai ser destacada na escola, porque é um aluno excelente, muito focado nos estudos.
vai sofrer bullying. Ele vai ser o chamado nerd na escola. Tem um desempenho excelente, tem a tendência de repetição de comportamento, ele come sempre a mesma coisa, ele sempre brinca do mesmo jeito, e tem hábitos muito repetitivos, mas ele vai ter uma vida social normal. Grandes gênios da humanidade tiveram, né, pelo seu comportamento, hoje se presume, quem sabe que foi lá de trás, que eles eram portadores de transtorno do espectro autista leve. Então fala, a pessoa tem autismo, mas ele pode ser desse primeiro nível, que não chega a ser. Então, para esses casos, atentar para a rotina, não quebrar a rotina deles, estar bem próximo. São, às vezes, ingênuos, então a gente precisa estar perto para não deixar com que eles tenham determinadas experiências que as pessoas que são malvadas podem fazer. Então, você tem que cuidar, mas eles vão ter a vida deles, vão estudar, vão se formar, vão crescer, vão casar, vão ter vida, mas será sempre uma vida mais regrada. E você vai encontrar outras expressões do TEA que são mais severas, que são aquelas no qual a criança ela não fala, a criança tem pouca interação com o mundo exterior, e tem os graus bem severos em que a criança não fala absolutamente nada, não interage com ninguém, fechada no seu mundo, isolada, tem dificuldade enorme de conseguir sair do seu mundo fechado em que ela se encontra. Então, você vai ter graus diferentes em relação a cada um desses, né? Você vai ter que aprender a lidar com essas questões. Mas o que se pode dizer para essas famílias? O que se pode dizer é o seguinte: independente do grau em que essas crianças se encontrem do transtorno autista, a gente vai perceber o seguinte: essa experiência ela é relevante para a existência? Aí você vai me dizer, sim, ela é relevante para a existência. Então, elas não são obra do acaso. Não são circunstâncias que às vezes acontecem na vida e que não geram sequelas no comportamento do indivíduo. Se é algo que vai ter uma consequência significativa na vida do casal e também na vida da criança, então é porque isso tem um sentido mais profundo. Isso pode ser uma prova para os pais, no sentido da dedicação, do amor, de que eles se voltem para isso. É possível, não dizendo que seja, é possível que a criança seja alguém ligada ao casal, mas pode ser que, de repente, a criança seja ligada à mãe e não ao pai, ligada ao pai e não à mãe, mas está casado, vem junto e não importa querer saber, eu quero saber se é meu, do meu marido. Isso não importa. Veio para a família, nós vamos cuidar. E a gente vai oferecer o que a gente puder. E redefinir as nossas expectativas, porque, de acordo com a severidade do autismo, as nossas expectativas têm que ser revistas. Às vezes eu tenho uma expectativa de que meu filho não vai ser. Mas, embora ele não seja aquilo que a minha expectativa desenhou para ele, essa é uma oportunidade absurda para que essas entidades comecem a se reconstruir. Às vezes são espíritos que precisam demais desse amor que vai ser oferecido para recomeçar o trabalho de reabertura, como se fosse um espírito que sofreu um trauma e ele se fechou numa ostra. E se eu não entregar amor, a ostra continua trancada. Preciso entregar amor para que esse espírito comece a redescobrir a possibilidade de confiar de volta. Não é? Confiar na humanidade, confiar no outro. Podem ser espíritos que vêm de histórias bastante traumáticas e estão fechados dentro de si, com medo de novamente interagir e serem machucados. Então, você vai ter que fazer uma existência inteira de dedicação, sem a expectativa de que você vai conseguir resolver tudo. Não vai resolver tudo. Mas isso não é o importante. O importante é que você se trate, que você vença a sua indiferença, vença a sua impaciência, vença a sua dificuldade de lidar com a circunstância e aprender a desenvolver. Hoje, tem surgido muitas alternativas de terapia para crianças com autismo dentro daquilo que é possível a gente ofertar
para crianças nesse cenário, né? Os casos mais severos. Então, você tem aí algumas técnicas que têm surgido. O ABA é uma técnica bem interessante no lidar com as crianças que possuem autismo. Isso tem sido muito bom. E a leitura espiritual desse cenário, observando que é um processo que está ligado a histórias de outras existências, já que a criança já nasce com essa condição, é porque a causa tem que estar antes, então vem de uma outra existência. Existem várias alternativas do que possa ter justificado a criança hoje ter esse tipo de experiência, mas independente de qual seja a causa, os pais precisam entender: esse momento é meu. Esse é o meu momento de sublimar as minhas emoções. Diminuir as expectativas de um filho que tem uma vida social pujante para viver intensamente o amor que eu sou capaz de oferecer. E na medida que eu me convenço e que eu compreendo que sou uma alma imortal, que existe a reencarnação, que estamos todos em processo terapêutico, essa família de hoje que enfrenta esse drama certamente se encontrará amanhã pelos vínculos do amor que está se solidificando nessa existência, todos em melhores condições espirituais para a retomada do processo evolutivo, porque essa existência que a gente está vivendo não é a vida. A vida é muito maior. A gente vai se reencontrar e vai ter a possibilidade de viver plenamente todo o amor que a gente tem ao lado desses que hoje ainda têm muita dificuldade de se expressar na relação conosco. Ou seja, os nossos filhos não são autistas, eles estão autistas por enquanto. É uma exceção, uma necessidade desse espírito que não interessa o que aconteceu, mas que nós precisamos saber que está, como ela já falou, em grande sofrimento, por alguma experiência que foi passada, e ele se fechou dele mesmo. E ele precisa renascer porque é a maneira de entrar em contato novamente com o exterior. E os pais dessas crianças são escolhidos a dedo por Deus, com certeza. Muito bem, legal essa colocação, né? O escolhidas por Deus é para que realmente a encarnação alcance o êxito mesmo, viu? A Divina tem aí pra gente a próxima pergunta, Divina. Sam, eu concordo plenamente. A gente que lidar com essas crianças na escola, a gente percebe muito isso, né? Essas famílias. A próxima pergunta. Boa noite a todos. Perdi, Rups. 48,54. Poucas semanas atrás, o Elahá disse que quando uma pessoa está com a mediunidade sem controle, o ideal seria a aplicação de uma palestra mais curta durante o tratamento. Qual a razão disso? Você lembra dessa palestra? Olha, a palestra eu não lembro, mas eu lembro da ideia. E eu disse isso sim, e aí eu vou explicar. Dentre as inúmeras tarefas que a Casa Espírita possui, existe uma tarefa chamada atendimento espiritual. O atendimento espiritual, ele tem uma palestra no atendimento espiritual que não é parecida com a palestra doutrinária. A Casa Espírita, ela geralmente tem uma palestra doutrinária, que é uma palestra de 1 hora, em que você aborda temas mais profundos, você discute temas de maneira mais larga, discutindo por 50 minutos, discorrendo sobre um tema de doutrina, aprofundando a temática. No grupo de atendimento espiritual, a gente não trabalha com palestra longa. Por quê? Porque no grupo de atendimento espiritual estão os depressivos, os que têm ideação suicida, as pessoas que estão passando por graves problemas, luto, dores, mediunidade em processo de desequilíbrio, pessoas que estão em grande sofrimento. Então, para esse grupo, uma palestra muito longa, eles dispersam, começa a incomodar, começa a ficar incomodado, começa a querer levantar, porque a pessoa não está bem. E aí começa uma conversa muito comprida, muito longa, aí começa a incomodar, quer sair. Então, palestra de atendimento espiritual não é só porque
não sei como é o nome da pessoa que fez a pergunta, mas não é só porque foi a pessoa está com mediunidade ostensiva. Não, é qualquer atividade de atendimento espiritual, palestra meia hora. Não falo de palestra curta, palestra meia hora, 25 minutos a 35 é o tempo bom para uma palestra, porque você vai pegar temas morais. Hoje o assunto é perdão. Hoje o assunto é perda de entes queridos. Hoje o assunto é sobre, sei lá, Evangelho no Lar. Hoje o assunto é sobre família. Então, e o assunto é sempre focado num processo reflexivo. Não são temas robustos, são temas focados nas dores que as pessoas trazem. Por isso é que a gente precisa ter muita atenção nos conteúdos que a gente oferece no atendimento espiritual, porque o atendimento espiritual é o pronto-socorro da casa, cuidar da pessoa frágilzinha que caiu do ninho sem asas, sem penas. A gente vai cuidar dessa pessoa. Por isso que a gente faz uma palestra mais curta. Não é porque a mediunidade está ostensiva, é porque o grupo é um pronto-socorro que está cuidando de pessoas machucadas, então o tema tem que ser rápido, moral e curto. Fala, Samia, você que mexe com atendimento espiritual. E os temas têm que ser sempre acolhedores. Muito cuidado quando escolher os palestrantes, porque às vezes a doutrina espírita é uma faca de dois gumes. Eu posso consolar ou eu posso assustar. Então, seja qual for o tema, que seja para consolar, acolher aquelas almas. Até porque as pessoas elas vão em busca de consolo, né? Ali na casa. A pessoa vai fazer uma palestra sobre o aborto e manda bala nas pessoas. E às vezes até ali presente alguém que tenha vivenciado essa experiência, ela não vai sair dali. Teve um assunto muito interessante, vocês falando isso, de uma pessoa, uma época, eu não esqueço disso. Ela perdeu o filho, ele se suicidou, né? E a pessoa que fez a palestra teve a infelicidade de fazer uma palestra apontando os pontos negativos, né? Assim, tipo assim, dando as chicotadas, né? E aí essa pessoa quase que afastou do trabalho e da casa espírita por causa dessa ação. Então, isso que a Sâmia falou é muito importante, né? A pessoa que está com essa condição, ela precisa de consolo, de apoio, de acolhimento. Geralmente são temas evangélicos, né? Isso. Que a gente coloca. Por isso que é curtinho. E outra, só uma frasezinha rápida, que com relação à questão do aborto, o Espiritismo é sempre a favor das duas vidas. Da criança, mas também da vida da mãe. A gente não está preocupado só em querer cuidar da criança e condenar a mãe, mas cuidar das duas ou das três vidas, que é o pai, a mãe, a criança, cuidar de todo mundo, é a favor da vida de todos. Da família inteira. Da família inteira, sem querer colocar a culpa nos ombros de ninguém. É interessante, porque essa próxima pergunta, eu estou trazendo ela aqui, porque pode ser, às vezes a gente faz uma correlação muito simples, né? Das problemáticas da vida, e a gente falou muito hoje sobre questão, né? Falou agora há pouco do autismo, né? Mas a pergunta que chegou aqui pra gente é a seguinte, olha, quem tem síndrome de Down foi suicida? Onde se leu isso, meu Deus? Onde se leu isso? Não existe no mundo espiritual tabela do tipo, fez A, receberá B, fez B, porque praticou A. Não existe isso. Síndrome de Down pode ser por inúmeras causas diferentes, não necessariamente ser motivada por um processo de suicídio. Meu Deus, tem muitas causas, muitas causas. Ainda mais quando a gente se aprofunda no entendimento da síndrome de Down, e que você vai perceber que existem pessoas que têm não integralmente síndrome de Down. Tem pessoas que têm síndrome de Down no modelo mosaicismo, ou seja, tem 50% Down, 30% Down, 20% Down. Então, como é que eu vou dizer que uma pessoa dessa obrigatoriamente é suicida? Não existe. Nada é fechado em doutrina espírita. Várias alternativas podem levar
a uma circunstância de síndrome de Down, como também o suicídio pode levar a várias outras alternativas. Não há, em doutrina espírita, vinculação de causa e efeito de maneira unívoca. Sâmia, quer falar alguma coisa? Tranquilo. Então, gente, vamos chegar no final do programa, mas antes a gente vai fazer aquela prece. Como a Divina, a gente abriu o programa hoje, né? No instante final deu um problema geral aqui. Eu lembrei da gente lá em Goiânia também, para começar o programa. A gente apanhou um pouquinho, mas eu queria convidar você, que está aí do outro lado, para que, se puder, vamos nesses minutinhos em que a gente dedica a prece, buscar junto ao alto, contando com o apoio do Elahá, nessa nossa conexão com Deus, as forças necessárias para a gente seguir nessa caminhada. Nós temos nas mãos esse conhecimento espírita que nos ajuda demais. Mas aquilo que a gente tem sempre dito aos amigos, né? O conhecimento só não resolve, é preciso a gente fazer a nossa parte no processo, agir para se modificar. Então Deus faz sempre a parte dele. Fica faltando a gente fazer a nossa. Mas na prece, vamos contar com o amparo do alto, dando a força necessária para a gente. Elahá. Então vamos orar. Maria de Nazaré, Senhora nossa, que experimentaste a amarga experiência de tomar nos teus braços o fruto do teu amor, retirado da cruz. Que viveste a amarga experiência do luto e tiveste, Senhora, a necessidade de sobreviver a todas essas dores. Tu que foste avisada desde cedo que o fruto do teu ventre produziria em ti diversas experiências e que uma espada atravessaria o teu peito. A ti, Senhora, que conheces as dores do luto, que sabes do inconsolável pranto que nos verte quando nos debruçamos sobre o esquife daqueles a quem tanto amamos. Neste momento, que os nossos corações se voltam para buscar a tua presença nas nossas vidas, nós te pedimos que tu nos ajudes a termos a força que tu tiveste para prosseguir a vida, mesmo na compreensão da ausência daquele filho tão amado. Por isso te pedimos, ó Senhor, visita o nosso coração torturado e conta-nos da imortalidade da alma. Deixa com que sintamos nos nossos ouvidos a tua melodiosa voz a nos dizer que a vida continua. Ensina-nos como agasalhar sobre os nossos ombros as dificuldades de prosseguir com as lacunas que a vida hoje nos oferece. Ensina-nos a redescobrir o sentido da vida, enxergando-nos agora como seres imortais. Permite, Senhora, que o conhecimento da imortalidade invada a porção mais profunda do nosso ser, para nos contar que os nossos filhos vivem, que os nossos entes queridos vivem,
que nossos pais, que nossos irmãos, nossos amados, são agora espíritos imortais, mas nem por isso ausentes da nossa vida. Vem nos trazer a notícia da imortalidade. Vem trazer luzes, música e dança para o nosso coração amargurado, para nos contar que a vida continua e que aqueles a quem amamos continuam a acompanhar a nossa jornada, que caminham conosco de mãos dadas pela rua, que nos assistem nas nossas tarefas do dia e que nos tomam pelas mãos nas noites em que nos recolhemos para nos contar da sua nova história, para nos dizer como vivem, para nos falar da imortalidade da alma, ainda que não lembremos plenamente das experiências que vivemos na companhia dos nossos amores, restando somente ao acordar um suave sentimento de saudade misturado com alegria. Senhora, vem nos contar da imortalidade não apenas deles, mas nossa também. Vem nos dizer que em profundidade também somos almas imortais e que quando chegar o momento em que nos desembaraçarmos naturalmente dos corpos que hoje vestimos, os nossos amados estarão de braços abertos para nos receber de retorno ao mundo espiritual, para que celebremos a imortalidade, para que consagremos efetivamente as nossas vidas uns aos outros, estabelecendo de maneira ainda mais plena os vínculos extraordinários de longas eras que trançam as nossas vidas e nos dão a certeza de um amanhã venturoso ao lado de todos aqueles a quem amamos. E vem nos dizer, Senhor, da reencarnação, da oportunidade de retomada das nossas histórias, mais saudáveis do que estamos hoje, mais saudáveis do que hoje estamos vivendo, para que, reunidos em torno da mesa, nós celebremos o amor que nos une, nós consigamos viver a aventura que ainda não nos foi possível vencer e viver. Nós precisamos dessa experiência de agora, desta lágrima que aduba o solo seco das nossas almas, para que a planta da fé possa nascer, crescer e se tornar frondosa, dando os frutos maravilhosos que hão de alimentar a todos nós. É por isso, Maria, que os nossos corações cheios de gratidão se curvam diante de ti, pelos serviços que fazes, pelo socorro que prestas a todos os desencarnados, por toda a movimentação dos teus servos, que incansavelmente se movimentam para recolher os teus filhos. Nós nos confiamos assim aos teus cuidados, nos confiamos ao teu amor, à tua solicitude, porque sabemos que tu nos velas, que tu nos proteges durante todos os períodos da nossa existência e principalmente quando as nossas entregamos em nossos corações para que tu cuides dele, não somente agora, mas por toda a existência,
e até a hora da nossa desencarnação, quando estaremos nos braços dos nossos amores, para vir feliz pela certeza da imortalidade e da imortalidade do amor que nos reúne. Obrigado assim por tudo, Maria. Concede-nos a tua paz e permanece conosco, hoje e sempre. Muito bem. A nossa gratidão mais uma vez a toda essa espiritualidade, em especial a Maria. Divina, seu boa noite. Boa noite, queridos irmãos. Obrigada, né, pela participação. Sâmia, muito bom, viu? Você, o Jorge, uma bela dupla, tá bom? Veio para ficar. Boa noite, viu? E hoje você não teve sono, né? Você viu? Não. Nem eu. Que legal. Eu não tive sono. Não sei o que aconteceu, não. Estamos sustentadas. É verdade. Seu boa noite, Sâmia. Gente, boa noite. É a primeira vez que eu fico até o final aqui e foi muito emocionante, muita alegria estar na presença, realmente na presença com a energia de todos vocês. Gratidão e até a próxima. Elahá. Uma semana maravilhosa para todos nós, que a gente aproveite de maneira bastante efetiva todas as lições que a gente vai ter e que a gente lembre do programa durante as histórias que a gente vai ver essa semana, porque a gente vai precisar desse conteúdo para poder atravessar as tentações, né, Divina? Para a gente poder atravessar as tentações que vão chegar, tá bom? É verdade. Gente, fica com Deus, muita paz, foi muito bom. Semana que vem, se Deus permitir, a gente tá aqui de volta, tá? Fica com Jesus. Muita paz para todo mundo.